Pois é, dando continuidade aqui com os tipos de sinapse, então, já que a gente entendeu como é que ela funciona, né, como é que ela gera, como é que a célula gera o potencial de ação, e aí ela precisa passar essa informação para frente, existem dois tipos de sinapses que a gente encontra nos organismos vivos: a sinapse elétrica e a sinapse química. Qual que é a diferença entre elas? A sinapse elétrica, ela demanda somente que uma célula tenha contato direto com uma outra célula para que ela passe a informação de alteração da quantidade de íons interno. Então, se dentro de uma célula ocorre uma variação iônica em que o potencial elétrico está alterado, então está ficando menos negativo, chegando até a inversão de polaridade, a quantidade de íons lá dentro passa por canais de vazamento para uma célula seguinte, informando essa célula também dessa variação. Então, nesse caso da sinapse elétrica, o que a gente precisa é que tenha canais de vazamento, junções abertas, junções comunicantes, tá? Essas junções aqui, elas permitem um influxo direto de íons. Então, são proteínas de membrana que estão pareadas aqui na célula pré-sináptica e pós-sináptica, e aí então os íons passam e essa informação é levada, ok? Então, nesse caso aqui, a gente não precisa de neurotransmissor, não precisa de mediador químico. Também não existe uma modulação da sinapse. Toda célula que tem uma alteração do potencial, ela manda essa informação para todas as outras células que estão em contato com ela, sem direcionamento. Então, todas as células que tiverem contato com ela, que têm essas junções abertas nas suas membranas, vão receber essa informação rapidamente, tá? Muito mais rápida a sinapse elétrica do que a sinapse química, porque não depende de um período de transformação da informação para dentro de uma fenda sináptica. No caso da sinapse química, então vocês estão vendo aqui que eu tenho uma fenda efetiva aqui. E aí a célula pré-sináptica tem que ter a exocitose de vesícula, então envolve aqueles canais de cálcio que eu falei anteriormente, fusão da vesícula na membrana, joga o neurotransmissor aqui na fenda, o neurotransmissor vai se ligar no receptor pós-sináptico e o receptor pós-sináptico vai permitir a entrada de íons dentro da célula pós-sináptica. Essa necessidade de neurotransmissor, de ligação, de todos esses processos aqui demanda mais tempo do que o que acontece na sinapse elétrica. Ok? Então, eu preciso aqui na sinapse química de mediadores químicos, os neurotransmissores. Eu tenho uma possibilidade de controle e modulação da transmissão muito maior, gerando inibição ou excitação, né, variações na resposta, e é uma resposta um pouquinho mais lenta do que a resposta elétrica, porque demanda aqui esse período de exocitose, ligação, para acontecer então a sinapse, ok? Aqui vocês estão vendo exemplos de uma sinapse elétrica. Então, as duas membranas celulares aqui, com várias junções comunicantes, gap junctions, entre elas, nessa regiãozinha aqui, ó. E aí as células se comunicam diretamente. E aí a célula pode mandar o sinal elétrico em várias direções ao mesmo tempo, de forma muito rápida. Então, um exemplo é o que acontece no músculo cardíaco, no músculo estriado-esquelético, em que uma célula tem uma capacidade de despolarização, de gerar potencial de ação, e ela manda esse sinal rapidamente para todas as células em volta dela. Qual que é a vantagem da sinapse elétrica? É a rapidez. É a rapidez porque gera toda uma modificação muito rápida em todas as células que estão em volta dela, daquela inicial. E aí, o conjunto de células, aquele músculo inteiro, né, o conjunto do tecido, ele consegue reagir de forma sincrônica. Então, todo o coração contrai de forma única, como um uníssono. Não é um pedacinho, depois outro pedacinho, depois outro pedacinho, como aconteceria se fosse uma sinapse química, né? Então, na sinapse química, a diferença é que a célula vai se comunicar com outra célula e dessa outra, mais outra e outra, então vai percorrer um sinal unidirecional e não todo um conjunto da massa se respondendo assim ao mesmo tempo, né? Então, na sinapse química, eu tenho aqui um neurônio pré-sináptico, o terminal dele aqui se comunicando com o neurônio pós-sináptico, e aqui eu tenho a fenda sináptica que leva aquele tempinho maior até a exocitose de vesículas e o conteúdo se ligar em receptores na célula pós-sináptica.
Então, eu preciso de substância química, eu preciso de proteína receptora e a minha comunicação é mais efetiva no sentido da direção da comunicação. Então, nesse caso aqui, se eu preciso mandar um sinal para movimentação do meu dedo do pé, né, o sinal vai começar no meu córtex motor e vai descender via medula, comunicando neurônio a neurônio até chegar a informação lá no músculo do meu dedo do pé. Diferente daquela comunicação elétrica que a gente falava anteriormente, em que todo o tecido vai contrair ao mesmo tempo, no caso do coração, nesse caso aqui eu vou levar a informação especificamente para uma região do meu corpo. Então ele tem uma direção muito mais certinha, muito mais fácil de ser percorrida aqui num caminho já pré-elaborado. Tá? Os neurônios, claro, não fazem sinapse com um único outro neurônio. Ele recebe informação de vários, ele passa informação para vários. Então, ele tem uma rede de comunicação, né? Aqui representando essa rede de comunicação. E as sinapses, elas não necessariamente têm que ocorrer de um terminal axônico para o soma. Então, existem vários outros tipos de conexão em que a sinapse pode acontecer. Nessa figura que vocês estão vendo, número 1, aqui e aqui, onde ocorre uma sinapse axodendrítica, axônio com dendrito. No número 2, vocês estão vendo aqui uma sinapse axônica, de axônio para axônio. No número 3, vocês estão vendo uma sinapse dendrodendrítica, dendrito para dendrito. E no número 4, vocês estão vendo uma sinapse axossomática, do axônio para o soma. Ok? Então, vários tipos de ligação para a ocorrência da sinapse, que é extremamente modulável, que é extremamente plástico também. Então, os neurônios têm a capacidade de gerar novas sinapses, de criar novas sinapses. Algumas sinapses se tornam mais fortes, outras sinapses vão se tornando mais fracas, podem desaparecer, ele pode perder uma comunicação e ele é muito plástico ao longo da vida. De toda forma, qualquer sinapse do tipo química depende de neurotransmissores. Então, nesse caso dos neurotransmissores, a gente tem uma variação de tipos de neurotransmissor, né? Então, representando aqui um neurônio mais comunzinho, núcleo, retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, e vocês estão vendo aqui uma vesícula, né? Um grânulo com o conteúdo de neurotransmissor que foi produzido aqui com informações saídas do núcleo desse neurônio, e vocês estão vendo aqui a passagem desse grânulo até o terminal axônico. Então, o grânulo vai chegar lá e vai ficar armazenado aqui na forma de vesícula sináptica, esperando um potencial de ação que favoreça a entrada de cálcio para a exocitose dessa vesícula para a fenda sináptica aqui. O conteúdo desse grânulo, ele pode ter baixo peso molecular ou alto peso molecular, o que vai interferir diretamente na forma de sua produção e na forma de manutenção desse conteúdo, se ele vai ser reproduzido, se ele vai ser reaproveitado. Né? Então, a gente tem algumas variações aí entre neurotransmissores. Vou falar deles já já. Antes disso, quero lembrar que qualquer forma que seja, qualquer tipo de neurotransmissor que eu esteja envolvido numa sinapse aqui, eu tenho mecanismos específicos da transmissão. Então, sempre vai acontecer da mesma maneira o mecanismo de transmissão para a sinapse química. Então, ocorre inicialmente a chegada de um impulso nervoso ao terminal. O impulso nervoso que começou lá no cone de inserção, chegando aqui no terminal, abre canais de cálcio voltagem dependente, que estão presentes somente nessa região do terminal. O cálcio entra na célula, ele funciona como um segundo mensageiro aqui, fazendo o papel de permissibilidade da fusão da membrana do grânulo, da membrana da vesícula com a membrana do neurônio. E aí, então, a vesícula que se funde aqui joga seu conteúdo para fora, ocorre a exocitose do neurotransmissor. Na fenda sináptica, o neurotransmissor se liga ao receptor da célula pós-sináptica, gerando uma alteração de alguma forma nesse neurônio pós-sináptico, e esse elemento também vai ser quebrado aqui por enzimas ou vai ser recaptado na sua forma integral e vai ser reaproveitado pelo neurônio pré-sináptico. Então, esse receptor aqui,
é o que vai fazer com que abra canais e aí eu tenho influxo de sódio ou efluxo de potássio, ou seja lá o que vai acontecer, e a célula pós-sináptica vai responder de maneiras diferentes dependendo do receptor, o que ele faz para essa célula, ok? O receptor, ele pode ser um canal iônico ou ele pode ser uma proteína G. Então, se ele for um canal iônico, ele vai ter essa caracterização aqui, né? Ele é uma proteínazinha que é um próprio canal, e aí ele tem a característica de permitir a passagem de um íon específico numa direção específica. Então, um canal de sódio, por exemplo, ele se abre apenas para o influxo de sódio na célula. O sódio entra na célula. Um canal de potássio, ele se abre para o efluxo de potássio. Um canal de cloreto, ele se abre para o influxo de cloreto. Então, ele é específico do íon e ele é específico no sentido de passagem. Tá? Ele tem uma região aqui de recepção da informação, então um neurotransmissor vai se ligar num sítio de ligação específico nesse canal e vai fazer a abertura. Mas existem também as proteínas G, né? Então existem outros tipos de proteínas receptoras que elas não abrem um canal, mas elas geram uma alteração metabólica dentro da célula que culmina com uma atividade celular, que pode ser a abertura de um canal ou pode ser o metabolismo alterado da célula, a produção de algum elemento, uma série de variações no que a célula vai fazer a depender da célula. Então, nesse caso da proteína G, ela é uma proteína com 7 domínios transmembrana e internamente ela tem o acoplamento com alfa, beta e gama, são 3 outras proteínas, e alfa tem a capacidade de se desligar desse conjunto e gerar alteração interna, fosforilando uma série de outras proteínas, gerando AMP cíclico, GMP cíclico, ativação de enzimas, até transcrição, né, e geração de novas proteínas dentro dessa célula. Então vai ocorrer uma série de outras variações aqui na célula quando a gente envolve a proteína G. Tá? No caso dos canais iônicos, olha aqui, mostrando para vocês que o neurotransmissor vai se ligar numa região específica, num sítio de ligação específico, permitindo a abertura desse canal e a passagem de íons. A gente chama essa resposta aqui de receptor ionotrópico. Ele abre diretamente um canal e ele permite uma resposta bem mais rápida, né? 1 para 1, mas uma resposta bem mais rápida. No caso da proteína G, a gente tem um receptor metabotrópico. Esse metabotrópico relacionado a metabolismo. Então, também tem um sítio de ligação específico com o neurotransmissor, mas ele não abre um canal. Ele vai gerar uma alteração interna da célula que pode combinar com a abertura de um canal, que pode combinar com a produção de uma proteína, que pode combinar com alterações metabólicas de vários tipos. Muito mais lento para acontecer, no entanto, muito mais efetivo, porque um único neurotransmissor gera uma série imensa de abertura de canais, uma série imensa de alterações metabólicas internas dessa célula aqui. Muito bem, para a gente terminar essa segunda parte aqui da aula, vamos só relembrar que esses receptores, eles podem gerar uma resposta inibitória e uma resposta excitatória. Então, muitas vezes, o mesmo neurotransmissor gera uma resposta inibitória em uma célula e uma resposta excitatória em outra célula. Do que vai depender essa resposta? Exatamente do tipo de receptor que vai ser o efetivado ali pelo neurotransmissor. Então, chegando o impulso ao terminal, abertura de canais, voltagem dependente de cálcio, influxo de cálcio, exocitose, neurotransmissor, isso acontece sempre da mesma maneira, só que o neurotransmissor vai se ligar a um receptor diferente em cada tipo de sinapse. E esse receptor diferente, ele pode ser um receptor que é inibitório, ou seja, ele vai fazer com que a célula fique mais negativa ou vai fazer com que a célula fique mais positiva, se ele for um receptor excitatório. E aí ele pode gerar um segundo potencial de ação e levar à continuidade da comunicação. Então tudo depende do receptor. E a gente vai falar um pouquinho dos neurotransmissores e desses receptores já no próximo pedaço da aula.